Os povos do passado nos deixaram muitos enigmas através de suas construções e realizações tecnológicas. Ainda que tenham sido estudados inúmeras vezes por arqueólogos e cientistas, muitos de seus feitos seguem inexplicáveis, seja pela sua complexidade, propósito, ou pela forma como eram executados. Você irá entender o que estamos falando ao conhecer algumas das incríveis obras e tecnologias que foram perdidas no tempo, e veremos a seguir. Neste vídeo iremos mostrar 8 notáveis realizações alcançadas pelas antigas civilizações, e que ainda escondem seus mistérios. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Mistérios na Pirâmide da Lua, México. Há mais coisas que não sabemos sobre a antiga cidade de Teotihuacan, no México, do que sabemos. Os astecas lhe deram esse nome, mas esta cidade de pedra foi construída mais de 1000 anos antes de sua chegada. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. A falta desta informação torna quase impossível entender o propósito dos profundos túneis escondidos e da grande câmara secreta, que correm sob a Pirâmide da Lua. Estão tão bem escondidos que os arqueólogos não os encontraram até 2017 e confirmaram em 2018. O túnel está a quase 10 metros abaixo do nível do solo e parece perfeitamente reto. Alguns diriam que é quase perfeito demais para pessoas que presumivelmente trabalhavam com ferramentas manuais. Só sabemos que o túnel e a câmara existem por causa dos avanços na tecnologia de tomografia elétrica, que nos permite analisar e de certa forma enxergar as profundezas do solo. A melhor ideia que os historiadores têm é que o túnel pode ser uma representação da jornada para o submundo, mas isso é pouco mais do que um palpite. Seu real propósito e origem seguem inexplicados. Estima-se que a Pirâmide da Lua foi construída há quase 2000 anos, sobre uma estrutura ainda mais antiga. Mas como os povos da Mesoamérica conseguiram projetar e construir estruturas tão colossais e complexas, milhares de anos atrás? Número 7. Chinampas Aztecas, México. Já que estamos no México, este seria um bom momento para apresentar as chinampas. São chamadas de canteiros flutuantes, e foram amplamente usadas pelos astecas. Porém, essa ideia pode não ter começado com eles. Alguns historiadores acreditam que a agricultura chinampa foi desenvolvida na Mesoamérica centenas de anos antes da chegada dos astecas. Independentemente de ser verdade ou não, os astecas pegaram a ideia e a tornaram melhor. O Império Azteca tinha cerca de 5 milhões de pessoas no início dos anos 1500, portanto, encontrar novas maneiras de explorar a terra ao seu redor, em busca de recursos, era crucial para a sobrevivência. Eles desenvolveram padrões de tamanho e orientação para as chinampas. Cada uma era definida por uma área retangular, com estacas enterradas no fundo do lago, e amarradas com madeira entrelaçada, formando uma espécie de cerca. A área cercada seria então preenchida com pedras, materiais orgânicos e lama, criando um solo fértil para o cultivo de hortaliças e frutas. Salgueiros eram plantados em sua volta, e suas raízes impediam que a terra fosse arrastada pela água. Por causa dos canais entre cada chinampa, parecia que elas estavam flutuando na água. Daí veio o apelido de canteiros flutuantes. Mas como atingiram tamanho avanço tecnológico na agricultura? Número 6. Prensa de azeite, Israel. Os seres humanos começaram a produzir deliberadamente azeite de oliva há aproximadamente 5.000 anos. O processo funcionava cultivando oliveiras, colhendo as azeitonas, esmagando-as em uma prensa, e coletando o suco dourado que escorria. Nos tempos antigos, o azeite era usado para quase tudo. Era óleo de cozinha, mas também combustível para lamparinas. Servia para fazer sabão, mas também para fazer remédios. Ainda hoje o azeite é um ingrediente essencial na maioria das cozinhas do Oriente Médio. Os processos de produção de azeite evoluíram ao longo do tempo, mas podemos ver os vestígios de um dos mais sofisticados antigos lagares de azeite, perto do Palácio de Tel Hazor, em Israel. Partes da máquina antiga foram reconstruídas, para que o processo possa ser demonstrado aos turistas. Mas o núcleo da prensa de azeite tem aproximadamente 2.800 anos.
É uma prensa baseada em alavanca, de um tipo que permaneceria em uso comum pelos próximos 8 séculos. Pesos de pedra empurram a alavanca para baixo, exercendo força sobre uma pedra plana, que esmaga uma cesta cheia de azeitonas. Pode parecer primitivo atualmente, mas foi um avanço tecnológico muito eficaz. Número 5. Túmulo de Absalão, Israel. Seguimos em Israel para nossa próxima curiosidade antiga. A maioria das pessoas a conhece como Túmulo de Absalão, mas também é chamada de Pilar de Absalão. A estrutura encontra-se no Vale do Cédron, em Jerusalém, e foi construída há quase 2000 anos. O mistério envolve as origens desta monumental tumba escavada na rocha, que se destaca por seu teto cônico. A associação com Absalão, filho do rei Davi, vem de uma tradição antiga, mas arqueólogos e cientistas dizem que isso não seria possível. Disse que Absalão viveu e morreu cerca de 3.000 anos atrás, enquanto a tumba não pode ter sido construída antes do primeiro século. Algumas inscrições nas paredes confundem ainda mais os pesquisadores, como uma em que se lê: "Este é o túmulo de Zacarias, o mártir, o santo sacerdote, o pai de João", referindo-se ao pai de João Batista, o que especialistas também consideram improvável. Outro detalhe é que apenas a metade inferior da estrutura é um túmulo. A metade superior é um nefesh, uma espécie de monumento funerário, e provavelmente homenageia as pessoas enterradas nas cavernas adjacentes. A câmara mortuária na verdade contém 3 sepulturas, mas não sabemos realmente quem foi enterrado em nenhuma delas. O Pilar de Absalão foi claramente construído para pessoas de grande importância, mas talvez nunca saibamos quem eram. Número 4. Monumentos jainistas, Índia. Há muitas suposições científicas envolvidas na datação dos monumentos jainistas, cortados na rocha de Gopatchal Parvat, na Índia. As esculturas podem ter sido esculpidas nas rochas, entre o século VII e o século XV. O fato de os cientistas não poderem ser mais precisos do que isso é um sinal de quão pouco sabemos sobre essas belas decorações, que aparecem nas falésias rochosas, encimadas pelo Forte Gwalior, um dos mais belos fortes da Índia. Os especialistas nos dizem que a maioria das esculturas retrata Tirthankar, na tradicional posição de lótus, ou em uma postura em pé, conhecida como Keyusarga. Todas as esculturas são de nus, o que é o costume na iconografia jainista. Santuários jainistas de pedra existem em outros lugares da Índia, mas nenhum com tantas estátuas monumentais quanto este local. É quase como se os jainistas tentassem transformar todo o penhasco em um enorme santuário. Quantas pessoas e quais ferramentas foram usadas para tamanho feito? A história registra que o imperador mongol Babur ordenou que as estátuas fossem decapitadas em 1527, mas a comunidade jainista acabou restaurando a maioria delas, adicionando novas cabeças de estuque. Número 3. Esculturas rupestres de Dazhou, China. Já que estamos falando de esculturas em rochas, não podemos deixar de falar sobre as esculturas rupestres de Dazhou, em Chongqing, na China, que podem ser o conjunto mais elaborado e notável desse tipo em todo o mundo. Consistem em mais de 50.000 esculturas de pedra delicadamente trabalhadas, a maioria das quais são de natureza religiosa, e contém mais de 100.000 inscrições. Em vez de serem dedicadas a uma única religião, as estátuas que você encontrará no local são provenientes do budismo, taoísmo e confucionismo. Acredita-se que as primeiras esculturas foram criadas durante o século VII, sendo feitas adições por 600 anos além disso, antes de parar repentinamente, por razões desconhecidas. Algumas das esculturas não são religiosas, e representam a vida cotidiana da época. O governo chinês manteve o acesso ao local restrito, e a existência das esculturas em segredo, mesmo para seu próprio povo, até a década de 1960, quando finalmente foi aberto ao turismo interno. O convite foi estendido para o resto do mundo na década de 1980, e agora é uma grande atração para visitantes locais e internacionais. Como podem ter criado tão elaboradas obras nas rochas, tanto tempo atrás? Número 2. Cálice de Licurgo, Roma Antiga. De que cor é o cálice de Licurgo? Não há uma única resposta correta para esta pergunta. Pode ter duas cores,
dependendo de onde você está olhando para ele, e de quão bem iluminado está. O artefato de 1600 anos tem intrigado todos aqueles que observam há muitos séculos. O cálice foi feito com vidro dicróico, que pode refletir partículas de luz de diferentes maneiras. Se a luz incidir diretamente na frente do cálice, ele parecerá verde, mas se a luz estiver incidindo por trás, a cor ficará vermelha. Este efeito é devido à dispersão coloidal de nanopartículas de ouro e prata, e é quase certo que a pessoa que o fez entendia os princípios da tecnologia que estava usando. Os arqueólogos nunca encontraram nada parecido, o que talvez não seja uma surpresa, dada a delicadeza do cálice. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que apenas um antigo artesão romano tenha entendido o potencial do vidro com nanopartículas, e sabia como fazer coisas bonitas com ele. Quando morreu, o segredo de como fazer objetos como este foi para o túmulo com ele. Ou teriam os romanos, em algum momento, de fato dominado o conhecimento sobre nanotecnologia? Número 1. Cultura tripiliana, Ucrânia. Entre 7.500 e 4.750 anos atrás, a antiga civilização tripiliana, também chamada de Cucuteni, vivia na região das atuais Romênia, Moldávia e Ucrânia, com uma população que pode ter chegado a 1 milhão de habitantes no auge. É uma das primeiras civilizações avançadas conhecidas do mundo, e tinha os maiores assentamentos humanos em seu tempo. São considerados mestres em obras de cerâmica, sendo que hoje em dia ainda não conseguimos reproduzir a qualidade das peças criadas por eles, e também faziam ferramentas em bronze. Quando os vestígios de sua presença foram registrados pela primeira vez por arqueólogos, na caverna de Verteba, na Ucrânia, há quase 200 anos, pensou-se que os tripilianos haviam se abrigado no local apenas temporariamente, durante migrações. Um estudo mais recente sugere que um grupo deles considerava o local um lar permanente. Depois de escavar passagens subterrâneas, construídas pelos tripilianos, os arqueólogos encontraram fogões primitivos esculpidos no chão, rodeados por camas de fibras vegetais. Com base nas evidências deixadas nesses fogões, eles pareciam preencher deliberadamente o espaço com cerâmica quebrada, antes de acender o fogo. O fogo aqueceria a cerâmica, que continuaria a emitir calor por até 3 vezes mais tempo do que o fogo sustentaria sozinho. De certa forma, transformavam a cerâmica quebrada em aquecedores. Já sabíamos que os tripilianos eram habilidosos na arte da cerâmica, mas agora sabemos que eles também eram talentosos engenheiros térmicos. Como uma civilização, tão avançada para seu tempo, desapareceu cerca de 4.750 anos atrás. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de misteriosas construções e tecnologias das antigas civilizações. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!